queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar algo que Deus falou ao meu coração nessa semana. Eu estava ouvindo uma pessoa de Deus, e essa pessoa falou assim: olha, quando nós não podemos fazer muitas coisas, se referindo a muitas coisas que estão fora do nosso controle. Ela falou assim: quando nós não podemos fazer muitas coisas, nós ainda podemos louvar a Deus. E aquilo, sabe, entrou tão profundo assim no meu coração, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Vamos primeiramente orar, invocar a Deus, pedir a Ele que nos ensine algo hoje através da sua palavra, que venha mudar a nossa vida. Amém? Você pode ir no seu lugar onde você está se colocar em oração também. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Pai, venha falar conosco através da tua palavra hoje, através dessa ministração. Traz ensinamento, traz, ó Deus, encorajamento, Deus, para praticarmos o que o Senhor quer falar conosco hoje. E que venha isso mudar nossa vida, mudar nossa rotina, mudar nossa vida no dia a dia, Pai. Que venham assim trazer frutos através dessa palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? E se pararmos para pensar quantas coisas, irmãos, estão fora do nosso controle, não é mesmo? Nós podemos orar, clamar, interceder, mas vemos que Deus é Deus e Ele tem os seus propósitos. Mas quando nós oramos, intercedemos, clamamos, eu creio que nós estamos assim chamando para nós, ou para quem nós estamos colocando em oração, para que o propósito de Deus se cumpra. Quando nós oramos, nós estamos confiando que Deus faz o melhor. E temos enfrentado, tantas lutas, tantas batalhas, em tantas áreas da nossa vida. E eu tenho ouvido muitas pessoas que relatam lutas, batalhas, tempos difíceis. E o Senhor me trouxe à memória um texto muito conhecido. Talvez você já ouviu várias ministrações sobre isso, 2 Crônicas, no capítulo 20, sobre Josafá. Vinha uma multidão contra ele, eu vou resumir porque eu não quero ler aqui todo o capítulo. Vinha uma multidão contra ele. E ele teve medo. Diz a palavra que ele teve medo. Mas ele se colocou a buscar ao Senhor. Apregoou um jejum ali em toda a nação. E diz que quando todos estavam ali congregados, veio o Espírito do Senhor. Isso está no versículo 14, 15, 16, 17. E veio sobre Jaziel. E ali aquele homem, Jaziel, entregou uma palavra para aquela congregação, o qual o Senhor dizia: não tenham medo, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E aqui nos versículos Deus vai falando com eles que eles não teriam que pelejar, eles eram sim para ter um posicionamento, eles iam descer para a batalha, mas eles não iam ter que pelejar, porque Deus era com eles. E eu vejo assim, quanta palavra Deus já liberou a nosso respeito, não é, irmãos? Através de Jesus, quando Jesus bradou: está consumado, está consumado. Quanta herança, nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Quanta palavra de Deus está assim à nossa disposição, já foi validado, já foi liberado. Só que aquele povo recebeu essa palavra. Ainda não tinha descido a guerra, ainda não tinha vencido, mas eles tinham essa palavra. E diz aqui o texto que eles se colocaram em posição de batalha. E aqui é algo que eu quero chamar a sua atenção, para o versículo 21 de 2 Crônicas 20, verso 21. Aconselhou
aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha essa situação. Eles estavam indo para uma batalha. Na frente do exército, ou seja, o exército, talvez os melhores homens, assim, de força, de guerra, com habilidades, com armas, à frente desse exército, na frente, foi colocado quem? Levitas, pessoas para irem o quê? Na frente de toda aquela... Porque às vezes a nossa confiança está nas nossas armas, não é? Nas nossas habilidades. Na frente de tudo isso, era para ir pessoas separadas ali, levitas, louvando, marchando à frente do exército, louvando a Deus e declarando: rendam graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvores a Deus na frente do exército. Sabe o que aconteceu? Você quer saber o que aconteceu? Verso 22. Tendo eles começou a cantar aqui, ó, tendo começado a cantar e a dar louvores a Deus, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. E vai dizer depois que o povo chegou no alto, assim, que via o deserto e viu que não havia nenhum sobrevivente. Isso está no versículo 24. Viram cadáveres. Já tinha sido destruído o inimigo. Só que assim, a palavra de Deus, ela é tão tremenda que ela diz que, tendo começado a cantar e a dar louvores a Deus, o Senhor pôs emboscada nos inimigos. Os próprios inimigos, eles se destruíram uns aos outros. E quando o povo chegou, e tem toda a história aqui que não é o foco de hoje, mas diz que eles passaram 3 dias pegando os despojos. Era muita riqueza, muita abundância. Então assim, Deus abençoou ainda muito esse povo, essa nação. Só que algo eu quero chamar a atenção para você hoje. Você percebeu? Na frente do exército, louvaram a Deus. E quando começaram a louvar a Deus, aquela palavra que tinha sido já liberada, tinha uma palavra liberada. Quando o povo orou, quando o povo jejuou, quando a congregação se reuniu. E às vezes nós também somos assim. Temos palavra, mas e o cumprimento da palavra? O louvor aqui desse povo, na hora que começou a louvar a Deus, liberou o agir de Deus. Liberou tudo aquilo que Deus tinha falado com Jaziel para entregar aquela mensagem para o povo. Quando que foi liberado? Quando louvaram a Deus. Querido, é hora de louvarmos a Deus. Antes de vencer a batalha, eles louvaram. Tem muita gente que fala assim: pastora, quando Deus fizer. Quando Deus fizer, eu vou testemunhar, eu vou louvar a Deus, eu vou, depois que acontecer. E você? Louve a Deus antes. Louve a Deus antes. Exalte. O que é louvor? Louvor não é necessariamente uma canção, não é necessariamente cantar. Se nós vemos o significado da palavra louvor, louvor tem a ver assim, ó, louvor é elogio, louvor é exaltar, enaltecer. Isso é louvar. Pode se manifestar através de uma canção? Pode. Como nós podemos louvar a Deus através de oração, de declarações, onde nós exaltamos quem Ele é bom. Você está indo para uma batalha, vai ter que enfrentar um inimigo, mas você já está louvando a Deus antes, dizendo: Tu és bom,
Tu és fiel. O Senhor é Deus que salva o seu povo. Antes, quando você chegar para enfrentar o que você tem que enfrentar, você vai se assustar. Se assustar no bom sentido, porque Deus já vai ter agido por você. Amém, queridos? E sobre isso, também nós temos aqui um texto em Atos. Deixa eu abrir aqui. Atos 16. Um outro texto que nos fala. Lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas na prisão. O que eles estavam fazendo? A obra de Deus. Mas expulsaram ali o espírito, né, de uma moça, uma menina que adivinhava as coisas. E, enfim, foram presos, porque quem ganhava dinheiro com aquilo se viu no prejuízo, né? Que aquela moça tinha um espírito que adivinhava as coisas, tinha gente que ganhava dinheiro com isso. E eles foram presos, açoitados, ficaram nus, estavam com o corpo cheio de feridas, vergões, que estavam sangrando. E mesmo naquela prisão, mesmo quando eles se sentiam injustiçados, talvez poderiam se sentir. Porque o que eles fizeram? O bem. E onde eles estavam? Na prisão. E diz a palavra de Deus no verso 25 de Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutaram. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha o que aconteceu quando eles começaram a orar e a cantar o que? Louvores a Deus. Queridos, veio um terremoto e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E quando eu estava meditando nessa palavra, veio também um entendimento assim no Espírito. O Senhor ministrava ao meu coração que há muitas pessoas que estão presas em cadeias, em prisões emocionais. O medo tem tomado conta, o pavor tem tomado conta, ou situações emocionais envolvendo pessoas, opressões de pessoas. E o Senhor nos fala aqui na sua palavra que mesmo naquele momento tão difícil ali, Paulo e Silas, meia-noite, queridos, não tinha energia elétrica naquele tempo. Era escuridão total. O que eles fizeram? Começaram a orar e a cantar louvores. E diz a palavra, de repente sobreveio um terremoto e os libertou de tudo aquilo. Então, queridos, louve ao Senhor. Quando você não tem o controle da situação, louve ao Senhor. Você está passando por algo difícil? Louve ao Senhor. Você está passando por uma enfermidade? Louve ao Senhor mesmo antes de você receber um diagnóstico de cura. Louve antes por quem Ele é. Você sabe quem Ele é. Declare quem Ele é. Há poder nisso, queridos. Porque você exalta o Senhor. Você enaltece a Deus, o poder de Deus. Você eleva para o céu o teu louvor, a tua adoração. E algo do céu vem sobre você. Quando lá de Josafá, que nós lemos 2 Crônicas 20, gente, a palavra de Deus é rica em detalhes, tendo começado a cantar e a dar louvores, o Senhor, naquele momento, foi um start, começou a pôr emboscadas nos inimigos. Paulo e Silas na prisão,
tendo orado e cantado o quê? Louvores, algo do céu. Eles elevaram ao céu louvor, adoração. Algo do céu veio para intervir naquela situação. E nós sabemos o que aconteceu. O propósito de Deus se cumpriu, aquele carcereiro, não é? Foi salvo, que daí vem o versículo que a gente tanto conhece, né? Que está no verso 31 de Atos 16. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ele foi salvo, o propósito de Deus se cumpriu. Então, mesmo quando nós não entendemos, tinha um propósito de Paulo e Silas estar naquela prisão, mesmo que tudo parecia injusto, não é? Eu acho que, imagina se fosse com você, comigo isso. Você fazendo a obra de Deus e você pode pensar, poxa, é isso que eu ganho de fazer a obra de Deus? Mas havia um propósito. Então, assim, esse posicionamento de louvar a Deus, mesmo quando você não entende, é como se você está declarando, Deus, eu não estou entendendo por que eu estou aqui, mas eu quero te louvar porque tu és o Deus da minha vida. Eu quero te louvar porque tu és Deus de propósito. Eu quero te louvar porque a minha vida está nas tuas mãos e o teu cuidado está sobre mim, Senhor. Entende, querido? Libere louvor. Não estou falando para você agora ligar o som e botar um louvor na tua casa. Porque vamos lembrar também que Deus procura os verdadeiros o quê? Adoradores. Então não é só um mantra, colocar um louvor na tua casa que as coisas vão mudar. Deus está olhando o que está saindo do meu coração e do seu coração. Nesses momentos onde a gente não entende, nesses momentos onde pode as coisas estarem difíceis, a gente se sente às vezes afrontado, em dificuldades, com inimigos ao nosso derredor, querendo nos tragar. O que vamos fazer com coisas que nós não temos controle? Louvar a Deus. Louvar a Deus. Quando você começar a louvar, não precisa de canção. Louvar, exaltar a Deus ali com as palavras que brotam do teu coração, por você saber quem Deus é. Isso vai liberar algo de Deus sobre você, querido. Liberou as emboscadas, aquela palavra que estava sobre Jaziel, lá de Josafá, foi liberada quando? Quando começaram a louvar. Paulo e Silas estavam na prisão. Quando que aconteceu o terremoto? Quando que as portas se abriram? Quando que se soltaram as cadeias? Quando começaram a orar e a louvar. Então, querida, eu quero liberar essa palavra sobre você e dizer que você pode também, como Paulo e Silas, ser livre de todas as prisões, tudo aquilo que você foi colocado, talvez meio que à força, porque Paulo e Silas não foi por eles querer, eles foram pegos e levados à força. Eu quero dizer para você, comece a louvar a Deus. E você pode ser livre. Livre do medo, livre da angústia, livre da preocupação. Louve a Deus. Tem gente que nesses dias, nessa pandemia, nesses dias que estamos vivendo, está louvando, não a Deus, está louvando o vírus, está louvando o vírus, está exaltando o vírus, enaltecendo o vírus. Sabe? Tá me entendendo? Tem gente que está exaltando, não a Deus, exaltando, olha o caos que tá. Eu essa semana ouvi, e esses dias também, e outros dias também, como pessoas de algumas igrejas estão assim, falando, pastora, não tá fácil. Eu já tinha ouvido de pastores que tiveram que fechar as portas da igreja, entregar o prédio comercial que alugavam por falta de recursos. E ao ouvir isso, queridos, eu não exaltei o caos econômico, eu não exaltei, porque eu falei, olha, nossa, não tá fácil, mas, eu falei assim, mas Deus é fiel. Eu falei isso. Deus é fiel, porque, gente, Deus é fiel. Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades. Deus tem provido. Deus tem entrado com provisão. Deus tem, sabe, vindo com a sua intervenção.
sabe? Então assim, vem alguém te falar algo, querendo exaltar o caos desse mundo, abra a tua boca e louva a Deus. Abra a tua boca, mesmo que você não entenda. Eu sei, queridos, tem pessoas, irmãos na fé, que por mais que a igreja orou, intercedeu, partiram no Senhor. Só que, queridos, Deus tem os seus propósitos. E eu louvo porque essas pessoas foram salvas. Então, mesmo que você não entenda, louve a Deus. Porque quando você louva a Deus, mesmo aquilo que você não entende, ou talvez as coisas não saiam como você planejou. Talvez quando Paulo e Silas saíram para aquela missão, não estava nos planos deles serem presos. Mas mesmo assim eles louvaram. E o que veio sobre eles? Um terremoto, as cadeias se soltaram, mas o propósito final era o quê? A salvação do carcereiro. Então, quando você louva, mesmo sem entender, eu creio, por essa palavra, que o propósito de Deus é liberado e as coisas acontecem na tua vida. Mesmo que aquilo você não entendia no momento, mas depois faz sentido. Eu fico pensando Paulo e Silas, depois numa conversa uns com os outros ali, um com o outro. Poxa, Paulo, quando a gente entrou nessa prisão, você imaginava que o carcereiro ia ser salvo, que a gente ia batizar ele, que a gente ia batizar a família dele? Sabe? Então assim, querido, louve a Deus. Essa palavra eu quero deixar para o teu coração. Louve a Deus. Abre a tua boca para louvar a Deus. Na tua casa, louve a Deus. Como que eu posso louvar, pastora? Louvar é elogiar, louvar é exaltar, louvar é enaltecer, engrandece a Deus. Tudo que você já provou, experimentou que Deus é. Louve a Deus, louve a Deus. E se você está como Paulo e Silas numa prisão, eu quero dizer para você, comece a orar e a louvar. Não espera a coisa melhorar. Não espera a vitória chegar para depois você louvar. Libera o poder de Deus sobre você, o propósito de Deus sobre você. Adore, louve antes. Se posicione como um adorador, alguém que louva a Deus, que confia em Deus, mesmo antes de você ter a vitória nas mãos. Porque sabe o que acontece? Aí Deus age por você. Deus trabalha por você, querido. Deus te abençoe. Vamos orar e pratique essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus, muito obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Porque, ó Deus, nós confessamos que muitas vezes louvamos, enaltecemos, engrandecemos o caos, esse vírus, a situação que o mundo está. Pai, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Pai. Nós queremos louvar a Ti, louvar o Teu nome, louvar o Teu poder, louvar quem Tu és e declarar, Deus, que em meio ao caos Tu és Senhor. Tu és o nosso Deus. Render graças ao Senhor porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Entoar louvores a Ti, Deus, em nos lembrar como o Senhor é maravilhoso, como Tu és fiel, como o Senhor é o Deus que vê e provê. O Senhor é aquele que abre portas, o Senhor é aquele que fecha portas. Deus, Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, aquele que nos guarda, aquele que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor Pai, que o Teu povo, que a Tua igreja te louve, te louve, te louve, te louve em todos os momentos, como o salmista disse, que todo o meu ser te louve. Tudo que tem fôlego, louve. Louve ao Senhor. Pai, eu creio que quando começarmos a louvar, quando começarmos a cantar louvores a Ti, exaltar o Senhor, o Seu nome, o Seu poder, o Senhor vai agir em nosso favor. E assim como também Paulo e Silas, eu creio que o Senhor vai nos libertar de prisões e o Teu propósito vai se cumprir na nossa vida, Senhor. Nos ensina isso, Senhor, essa chave
que dar esse start para liberar o teu poder, liberar o teu propósito sobre a nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Receba essa palavra, pratique essa palavra. Mais do que você, quando tiver os seus momentos de oração, que você estiver pedindo, intercedendo, né? Tantos pedidos de oração, intercessão, temos até nos grupos, né? Que compartilhamos os pedidos. Louve ao Senhor, exalte ao Senhor, engrandeça o Senhor, mesmo antes da vitória acontecer, do que você tanto espera acontecer, antes, louve, algo sobrenatural vai acontecer, algo do céu vai vir sobre você e vai intervir na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra. E, queridos, quanto aos cultos na próxima semana, vamos aguardar se vai ter algum decreto novo e tal. Do jeito que está os decretos, permanecemos ainda com o culto online, mas se houver alguma mudança aqui em Foz, da parte do prefeito, algum decreto liberando as atividades religiosas, pode ter certeza que daí nós vamos informar vocês, tá? No WhatsApp, nas redes sociais, nós vamos assim estar, né, comunicando vocês da mudança, tá bom? Se não houver mudança, permanecemos ainda assim e você continue aí da sua casa se cuidando e ouvindo a palavra para edificar a tua fé. Amém, irmãos? Deus abençoe. Deixa eu orar. Deus, que o teu profundo amor, que a tua graça, Jesus, e que a consolação do teu Espírito Santo seja, Deus, com a tua igreja até aquele grande dia que o Senhor virá nos buscar. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. No último tempo, a fé de muitos foi provada, mas a memória que me dá esperança se resume numa palavra: gratidão. Assim diz o Senhor: eis que farei vir o meu servo,